Aleluia. Deus poderoso. Capítulo 2, verso 8, irmãos. Eu falei semana passada que queríamos tratar algo muito sério a partir desse domingo. Aleluia. Então fique atento, irmãos, a esses 5 domingos que virão, que nós vamos estar pregando em cada carta do Apocalipse. Depois nós falaremos sobre arrebatamento e alguns assuntos, e não vamos nos calar relacionado àquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Aleluia. Cadê a água que estava aqui? Todos acharam, amém? É o último livro da Bíblia Sagrada, não tem o que errar. Aleluia. Capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz pela vida do Jonathan. Que bênção, Jonathan. Aleluia. Capítulo 2 e verso 8, todos acharam, amém? Diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. Amém? Irmãos, como nós falamos aqui em alguns domingos, quando pregamos sobre a igreja de Éfeso, nós falamos que as 7 cartas enviadas para as igrejas da Ásia é um modelo daquilo que Deus aprova e desaprova. E tem passado muito desapercebido a história de cada igreja, o comportamento de cada igreja. Porque Deus não deixou estas cartas como modelo em vão. Então, ao analisar cada carta, nós percebemos que cada atitude, comportamento e posicionamento de cada igreja agradava e, ao mesmo tempo, alguns comportamentos e atitudes desagradavam a Deus. Dentro das 7 igrejas que o Senhor enviou a carta, 5 foram repreendidas severamente pelo Senhor. Mas as 7 receberam uma promessa de acordo com cada igreja, com cada perfil, com o perfil de cada igreja, relacionado a cada comportamento diante da sociedade. E eu falei aqui que quando o Senhor se apresenta à igreja, Ele se apresenta de acordo com o comportamento da igreja diante da sociedade. E quando o Senhor envia a carta à igreja de Esmirna, e na atualidade hoje é conhecido como Izmir, porque ela habita na cidade da Turquia, e eu estava olhando algumas fotos pelo Google, e é uma cidade belíssima, que naquela época tinha aproximadamente, em 1970, para ser bem preciso, tinha 650 mil habitantes. Hoje a cidade de Izmir tem aproximadamente 4.300.000 pessoas naquela cidade. E o Senhor envia a carta para esta igreja, que era uma igreja rica. Ela disputava com Éfeso as suas riquezas. E o interessante, eu quero que você guarde isso aqui, porque Jesus está falando que a igreja é pobre. E ele abre um parêntese, dizendo: mas tu és rico. Então nós vimos que a situação de Esmirna naquela época era uma cidade poderosa. Os habitantes da cidade, os membros da cidade não eram pobres.
eram homens e mulheres que tinham um poder aquisitivo muito grande. Só que Jesus, quando ele se apresenta à cidade de Esmirna, ele se apresenta como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele se apresenta dizendo: eis que eu fui morto, mas eu revivi. Eu fui morto, mas eu ressuscitei. Por que ele se apresenta desta forma? Porque a igreja de Esmirna passava uma perseguição muito grande diante da sociedade. E quando o Senhor envia a carta para aquela igreja, o pastor presidente, que era o anjo da igreja direcionada pelo Senhor, era chamado Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. E este homem, naquela época, era conhecido como um prodígio diante de Deus, pela sua fidelidade diante do Senhor. Alguns historiadores, inclusive Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, vai trazer o relato deste homem e o que este homem sofreu naquela época. Eusébio de Cesareia vai dizer o seguinte, que a perseguição era muito grande na cidade de Esmirna. Não só na cidade de Esmirna, como toda a Ásia. A bem verdade, o evangelho chega à Ásia, aonde está situada as 7 igrejas, depois do dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Por quê? Porque ali havia judeus de todas as cidades. E a partir dali, o evangelho começa a se espalhar. Mas como Roma dominava Jerusalém fortemente, na década de 50 e 60, houve uma perseguição muito grande contra a igreja de Jerusalém, de Antioquia. Todos começaram a migrar para a Ásia e para as igrejas que lá estavam, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo e por aí vai. Então, Atos capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele prega o evangelho em toda a Ásia. Então o evangelho chega até a Ásia, e ali começa a ser a referência dos cristãos, porque como a perseguição era muito grande em Jerusalém, eles migram para as cidades da Ásia. Mas a perseguição chega também na Ásia, principalmente na igreja, na cidade de Esmirna. Então o historiador vai dizer o seguinte, que havia um jovem que foi pego pelo procônsul, que era o governador de Roma, e lá tinha um teatro, um local, que tem lá até hoje o Coliseu, aonde era levado os crentes para ser devorado e ser torturado, irmãos. As mais piores torturas que você pode imaginar, os crentes daquela época sofreu. Quando pegaram um jovem para matá-lo, porque a ideia daqueles homens era o seguinte, que eles negassem a Cristo e adorassem a César como o único Deus. E a história vai dizer que aquele jovem começa a atiçar os leões, dizendo: olha, eu quero acabar com esse sofrimento, porque eu quero encontrar com o meu Jesus. O governador, ele fica tão irado com aquela postura, porque ele estava apresentando uma oportunidade daquele jovem se livrar, porque ele ainda era muito jovem, aproximadamente 20, 22 anos, dizendo: você vai perder a tua vida por causa de Jesus? Negue a Jesus, que nós vamos te dar direito de vida. Ele começou a atiçar os leões, dizendo: acaba com o meu sofrimento, porque eu quero morar com Jesus de Nazaré. Aquilo constrangeu tanto o governador, e a plateia que ali estava trouxe uma revolta tão grande, que eles começaram a gritar, pedindo para que viesse matar Policarpo, que era o pastor presidente da igreja de Esmirna. Então o historiador vai dizer que os soldados romanos vão até o sítio, preste atenção, o sítio aonde Policarpo estava. Quero que você preste atenção, por quê? Porque Jesus está dizendo que a igreja é pobre. Então a história vai dizer que Policarpo está no seu sítio, e quando ele sabe que os romanos estão vindo matá-lo, ele vai para um outro sítio, a qual ele tinha um segundo sítio, para fugir da perseguição de Roma. Só que o historiador vai dizer que Policarpo, ele tem um sonho, aonde ele vê toda a cabeceira e o seu travesseiro em chamas. E quando ele volta daquele sonho, ele diz para os seus poucos amigos que ali estavam, que ele seria morto e queimado vivo por Roma.
quando os romanos chegam na primeira casa e torturam os seus criados, eles conseguem chegar até a segunda casa, porque aqueles dois criados entregam aonde Policarpo estava. Só que Policarpo estava aguardando os soldados de Roma com um semblante, irmãos, de alegria e de paz diante do Senhor. Então o historiador vai dizer que eles pegam Policarpo e levam para uma arena lotada, com o povo delirando, porque eles queriam matar aquele homem que era o bispo da igreja de Esmirna. E quando ele chega diante do governador e diante de César, porque desce todos os governadores, inclusive o imperador, porque queriam ver aos olhos nus o massacre e a morte daquele homem, pedindo para que ele pudesse negar a Jesus com 86 homens. Ele disse: meu filho, já sou velho, Jesus nunca me negou e não vai ser agora que eu vou negar ao Senhor. E aquele homem disse: olha, pode trazer leões, o que você quiser, porque Jesus eu não nego e não me prostro diante de César. O procônsul, o governador, ele ficou tão revoltado que disse: eu vou fazer o seguinte, eu não vou te colocar para ser morto por leões, mas eu vou acender uma fogueira e te queimar vivo. E aquele homem olha na cara do governador e diz: você pode me queimar com fogo que dura 1, 2 horas, mas você não pode se livrar do juízo eterno, do fogo eterno. Olha a coragem daquele homem, irmãos. Ele está diante do governador. Ele está diante do governador de Roma. Aleluia. E traz uma palavra verdadeira e pesada para aquele homem. Você pode me livrar até do fogo, que vai parar daqui a 2 horas, mas do fogo eterno você não irá se livrar, e nem do juízo de Deus. Então a história vai dizer que coloca uma fogueira, irmãos, colocam Policarpo em cima e acendem a fogueira para matar aquele homem vivo diante de toda aquela arena vibrante. Só que o historiador vai dizer que ele é tão impactado com aquela cena que sopra um vento no fogo, cria uma barriga como se fosse vela de um navio, aonde não deixa Policarpo ser morto pelo fogo. E ele vai dizer que o teu corpo encandeava, brilhava como se brilha um ouro. Toda a plateia fica totalmente de boca aberta diante daquela situação que está vendo. Aqueles homens ficam tão revoltados e a plateia começa a dizer: esse é o homem que matou os nossos deuses e nos fez mostrar Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o homem que nos fez enterrar todos os nossos deuses e adorar ao único Deus chamado Jesus de Nazaré. Agora presta atenção nessa fala de todo o povo que ali estava. Então a história vai dizer que o governador, ele põe uma estaca no peito de Policarpo, ele morre. O teu sangue apaga a fogueira. E o medo daqueles homens de liberar o corpo para a cidade de Esmirna era grande por causa da idolatria diante de Policarpo. Então a história vai dizer que eles queimam aquele homem, e o seu corpo, que estava em cinza, eles começam a relatar que brilhavam como ouro, todo o seu osso que já estava em pó. Então a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus, quando envia esta carta dizendo: eis que eu fui morto e revivi, é porque, bem na verdade, Jesus ele tinha que trazer uma mensagem semelhante àquilo que o povo estava passando. Jesus ele não podia trazer uma mensagem ao contrária daquilo que a igreja estava passando. Entenda uma coisa: sabe por que a igreja de Esmirna era pobre e era conhecida como pobre? Porque quem aceitava Jesus naquela época perdia todos os seus bens para o governo romano. As suas casas eram confiscadas. Tudo que o homem tinha perdia para Roma, por reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A mensagem, a palavra Esmirna, que quer dizer embalsamada nas suas atribulações, nas suas provações, aleluia,
também tem um nome profético, porque como a igreja é subterrânea, por quê? Porque o povo já não poderia mais adorar a Jesus no subsolo, no solo. Eles tinham que adorar ao Senhor no subsolo, em cavernas, se esconder de Roma, porque senão eram mortos diante da grande perseguição que estava acontecendo naquela cidade. Agora entenda uma coisa nesta noite, meu irmão. Para aceitar a Jesus, aquele povo estava disposto a perder tudo que tinha por amor a Cristo, por amor à sua salvação. Aqueles homens sabiam que se um dia levantasse a mão para Jesus, eles não teriam mais nada e iriam sofrer duras perseguições por Roma. Esse era o evangelho a qual a igreja estava vivendo. Só que o evangelho que era pregado, primeiro, quando você pega a vida dos apóstolos chegando nas cidades para pregar o evangelho, eles chegavam, irmãos, com o evangelho para ferir o Deus daquela cidade. Eles não chegavam com esse evangelho meia boca, esse evangelho barato que eles estão pregando por aí. Eles chegavam para ferir os Deus da cidade. O maior Deus que eles adoravam, os apóstolos pregavam contra o Deus daquela cidade, apresentando o Deus vivo, o único Deus e eterno. Segundo, a mensagem para cada cidade era uma mensagem de salvação. Por quê, pastor? Como é que você prega uma mensagem que Deus vai te dar tudo? Deus vai te multiplicar. Fica tranquilo. Deus é o Deus da providência. Calma, Jesus vai te ajudar. Esse evangelho não existia. Essas palavras não existiam no tempo dos apóstolos. Sabe por quê, meu irmão? Como é que você prega um evangelho desse barato por um povo que está perdendo tudo? Sem expectativa de ter alguma coisa a não ser a morte, mas a ressurreição. Porque Jesus vai dizer, aleluia, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Entenda uma coisa, meu irmão. O evangelho que era pregado era contra os deuses daquela cidade. E se há alguma coisa que Deus faz, irmãos, e gosta de ferir, é os deuses que se levantam, os homens se levantam como altares dos seus deuses. Quando Deus entra no Egito para ferir a terra, ele deixa Faraó vivo. Ele fala, você vai ficar vivo, porque eu vou ferir seus 10 deuses que vocês adoram. Faraó teve que ver com os seus próprios olhos o nosso Deus eterno colocando os deuses do Egito na sola dos teus pés. Vai morrer todo mundo, Faraó, mas você vai ficar vivo, porque você vai entender que eu sou maior do que todos esses deuses que você se encurva. Em 1 Samuel capítulo 5, a Bíblia vai dizer que quando pegaram a arca da aliança, os filisteus colocaram dentro do templo de Dagom. Os sacerdotes, quando chegaram pela manhã, a estátua de Dagom estava prostrada diante da arca. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes levantam a estátua novamente. E quando chega no outro dia, ela não só está prostrada, mas com a mão em adoração diante daquele que é vivo e reina para todo sempre. Então quando Deus chegava, ele chegava para ferir, meu irmão. Ele não chegava com esse evangelho que estamos pregando por aí, que não traz salvação, porque a mensagem do evangelho é salvação eterna. Como pregar para uma igreja que está sofrendo até a morte o evangelho de multiplicação, o evangelho de prosperidade, como nós pregamos hoje? Entenda uma coisa, meu irmão. Esta igreja aqui não sabia o que era providência de Deus na sua vida material, mas eles entendiam a proposta de Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa, Jesus está dizendo,
eu sou o último, o primeiro e o último. Eis que eu fui morto e revivi. A promessa de Cristo não é para aquela vida, mas a promessa de Cristo é de ressurreição eterna. Entenda, meu irmão. Estamos vivendo um tempo que eu estava falando com a minha esposa. Eu não sei nem se a trombeta tocar a gente consegue ir para o céu. Sabe por quê? Porque é inaceitável os dias de hoje. O povo larga Jesus por qualquer coisa, meu irmão. Sabe por quê? O diabo está amordaçando os pastores que não estão pregando a verdade. A mensagem hoje é: Jesus vai te dar. Calma, meu filho, Jesus vai multiplicar. Calma, meu filho, Jesus é fiel. Irmãos, me desculpe, mas isso não é evangelho. O apóstolo Paulo, ele ansiava pela vinda do Senhor. Porque o evangelho que era ministrado era um evangelho reconhecendo Deus como excelência e a expectativa de um dia morar com Cristo nos céus. E se a igreja hoje perdeu a essência de entender que Jesus Cristo está voltando, irmãos, estamos vivendo um tempo de tanta meninice, onde o povo larga Jesus, irmão, por nada, achando que os seus problemas são os maiores, que não consegue mais suportar. O problema que nós passamos não é 1% do que a igreja primitiva passou. Irmãos, temos que parar, irmãos, aleluia, com as nossas bobeiras diante do Eterno, dizendo: ah, Senhor, eu não vou para a luta, eu não vou para a tua casa, eu estou passando luta muito grande. Irmão, não estamos passando é nada diante do que aquele povo passou por amor ao Senhor. O que passamos hoje não é nada, meu irmão. Aleluia. A igreja, o crente naquela época, para aceitar Jesus, ele estava disposto a perder tudo, não ter nada, para um dia ser salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, se você não pregar prosperidade, que Deus vai te dar vitória, o povo não quer saber mais nada disso. Só que eu não vim para a igreja por causa de dinheiro. Sabe por quê, irmão? Dinheiro outras religiões me dão. Dão ou não dão, Jonathan? Jonathan era bruxo, pai de santo e era tudo. E ele sabe muito bem o que é dinheiro, ter dinheiro em outras religiões. Dinheiro outras religiões me dão. Mas salvação, só Jesus Cristo de Nazaré. Essa presença aqui, só se encurvando e adorando e exaltando a esse Deus. Irmãos, estamos vivendo um evangelho que não é um evangelho. Porque ninguém prega mais o que tem que ser pregado. Se hoje eu chegar no Facebook, no WhatsApp e pregar contra o catolicismo, pregar contra outras religiões, Umbanda, Macumba, seja lá o que for, sabe que eu vou ser taxado pelos crentes, porque Jesus está dizendo aqui, ó: não negaste a minha fé. Estou em Pérgamo, aqui, ó. E há blasfêmias do que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Olha, entenda uma coisa. A perseguição era grande por Roma e pelos judeus ortodoxos. Então Jesus está tratando esses homens como sinagoga de Satanás. E o nome surgiu de igreja justamente para não compactuar com este nome com a qual o próprio Jesus trouxe na revelação da tua carta. Eles deixaram de chamar as sinagogas de sinagoga por causa dos judeus que estavam fazendo da casa do Senhor sinagoga de Satanás. Os próprios judeus entregavam aqueles que serviam a Deus. Então entenda uma coisa: se eu hoje pregar contra a Aparecida do Norte, se eu hoje pregar contra qualquer tipo de religião, pelos crentes, eu sou intolerante, sou um burro, sou um ignorante, não tenho amor no meu coração. Eu estava vendo hoje uma notícia de um grande pastor no Brasil que recebeu o Papa recentemente. E ele saudou o Papa como uma santíssima santidade. Senhor Papa, meu irmão, aleluia, santidade ele não tem nada.
E se não aceitar Jesus, vai para o inferno com todo aquele que não se curvar diante de Deus. Aleluia. Que evangelho é esse que estamos vivendo? Que se alegra com a presença do Papa e ainda chama de Papa, dizendo santíssima santidade, que de santo não tem nada. Os apóstolos eram presos justamente porque afrontavam o Deus da cidade, apresentando o único Deus. Meu irmão, entenda uma coisa nessa noite. A igreja está amordaçada pelo diabo. Os pastores estão sendo amordaçados porque o real evangelho não está sendo pregado. Aquilo que eu disse, você não precisa ir muito longe. Se a gente pregar contra qualquer tipo de religião, contra idolatria, pelos próprios crentes, somos taxados de intolerantes. Mas nós somos intolerantes porque não podemos tolerar, aleluia, essa idolatria, aleluia, essa porcaria que está tendo aí nos altares do Senhor. A gente não pode tolerar, fazendo da igreja um local, com todo tipo de local, menos um local de adoração e exaltação ao nome do Senhor. A gente não precisa ir muito longe, porque se pregarmos contra isso tudo, os próprios crentes vão estar nos julgando. Os próprios crentes vão nos chamar de tudo quanto é nome. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós temos que amar todo mundo e entender todo mundo. Mas te digo, eu não odeio ninguém. Pelo contrário, amamos a todos. Mas o real evangelho é aquele que fere qualquer Deus que tenta se levantar contra um único Deus, chamado Jesus de Nazaré. O real evangelho não é a prosperidade terrena, mas é morar com Cristo nos céus. Eu não estou aqui por causa de prosperidade. Eu sei que Deus pode dar, porque para sustentar a obra dele, Deus ele pode te enriquecer, pode te multiplicar, te dar infinitamente mais. Só que o grande problema, irmão, estamos com crentes doentes dentro da igreja, porque não espera ansiosamente a vinda de Jesus nos ares. Não estão nem aí para a vinda de Cristo. Irmãos, tem hora que cansa. Tanto crente passando nada e dizendo: Senhor, pastor, não aguento mais. Amigos, pastor Fabiano, não aguento mais. Eu estou cansado, estou numa luta grande, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo. Ai, não quero ir mais para Jesus. Estou todo enrolado, todo atarefado. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho meia boca que estão pregando por aí. Que se Jesus não te der tudo, acabou a tua vida. Se Jesus não te der, não tem mais alegria. Paulo ele disse em 1 Filipenses, e eu vou abrir com você. Filipenses capítulo 1, verso 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 21 ele disse: primeiro, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Para ele o viver é Cristo, o morrer é ganho. Segundo, mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O desejo do apóstolo, e como toda a igreja, era estar com Jesus. Aí ele diz o seguinte: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, e sei que ficarei, permanecerei como todos vós, para proveito da vosso gozo e da fé, para que a vossa glória cresça em mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O apóstolo Paulo desejava a partir, e ele dizia: eu sei que a minha pátria não é aqui, é o céu, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas se eu tenho que ficar para alimentar a vossa fé, eu fico, mas o meu desejo é de partir e morar com Jesus eternamente. A igreja ansiava. O apóstolo Paulo, não só Paulo, como todos os discípulos, já pregavam sobre a vinda de Jesus naquele tempo. Já esperavam Cristo vir sobre as nuvens naquele tempo. Aleluia.
Porque o maior desejo da igreja é morar com o seu Criador. E hoje, irmãos, o nosso evangelho está tão ruim, sendo mal ministrado, que a igreja não tem a alegria de vir para a casa do Senhor. Parece que o povo vem forçado. E a única coisa que lhe traz esperança é a mudança de vida. Eu vou para a igreja porque Jesus vai me dar. Aí ele está bem porque Jesus vai providenciar. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus, ele é poderoso para mudar, mas o nosso maior foco é a salvação. E para ser salvo tem que pregar contra pecado. Para ser salvo tem que largar a fornicação. Para ser salvo tem que largar o adultério. Para ser salvo tem que parar de xingar. Para ser salvo tem que parar de ouvir música do mundo. Para ser salvo tem que ser verdadeiro. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, que não é. Aleluia. Eu conheci pessoas que não casaram porque iam perder a sua aposentadoria. Eles preferiam não casar e não ceiar para não perder a sua gorda aposentadoria. Não sou contra, aleluia, ficar com a sua aposentadoria, mas não pode ficar em fornicação, porque você não perde a aposentadoria, mas perde o direito de viver a vida eterna. Então o evangelho chegou num ponto, irmãos, que o povo não está nem aí para a mensagem central, que é a vinda de Jesus. Olha o que Jesus disse. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Irmão, dá até vontade de rir. Dá até vontade de rir, irmãos. Quando a gente aplica essa mensagem à pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que está passando por calúnia, por fofoca, problema, perdeu coisas dentro de casa, dá vontade de rir. Aplicar uma palavra dessa para um povo que não está passando nada e fala que está passando a maior luta, ao menos, irmão, temos que rir. Porque esta palavra é aplicada a pessoas que estão sendo torturadas até a morte, sendo devorada por leões, sendo queimado viva a praça de Roma, servindo com seu corpo para iluminar toda a cidade de Roma. Essa palavra aqui era aplicada a pessoas que estavam sendo chicotadas e o seu osso, os seus órgãos estavam expostos diante da violência dos soldados romanos. E hoje, irmãos, a pessoa passa uma luta, a gente diz, ser fiel até a morte. Irmão, isso é uma piada. É uma piada. Porque ninguém está passando luta maior, irmãos, que esses homens passaram. Aleluia. Ninguém está passando luta ao ponto de dizer, eu não quero mais Jesus. Isso é piada. Isso é falta de arrependimento, isso é falta de amor, isso é falta de entrega a esse Deus que nos prometeu vida eterna. Aonde a tua presença está conosco, aonde dobramos o nosso joelho. Um Deus que fala que não nos abandonou em hipótese nenhuma. E estamos ainda deixando de fazer a obra de Deus por nada. Por pura palhaçada. Por pura bobeira, meninice, criancice e falta de amadurecimento na presença de Deus. Quando eu comecei a ler as cartas novamente, o Senhor veio ao meu coração fortemente. Aleluia. Ou a gente se posiciona em pregar a verdade, ou a gente fica com uma igreja doente. Ou esta geração, irmãos, ficará doente. Porque, como eu disse, não estamos aqui por causa de dinheiro. Dinheiro o mundo dá. Dinheiro as outras religiões dá. Mas eu estou aqui, primeiro pela presença de Deus. Algo que eu nunca vi em lugar nenhum e não troco. E segundo a minha salvação. É por isso, irmãos, eu larguei tudo, todo o meu pecado, toda a minha vida promíscua, tudo para viver uma vida com Deus. Abandonei tudo, tudo que você possa imaginar eu abandonei, por amor a Cristo. Porque eu entendo, irmãos, aleluia, que um dia a trombeta vai tocar e eu tenho que estar preparado para encontrar com o meu Senhor, porque essa é a minha maior esperança.
Esse é o meu maior prazer e o meu maior desejo de viver com Cristo. Antigamente a Aline ficava revoltada que eu falei, pô, tô doidinho para morrer, para encontrar. Ela, cala a boca, boca maldita. Para de falar isso, vai me deixar sozinha. Eu falei, por mim eu já podia morrer e encontrar com Jesus. Essa era a palavra dos apóstolos. Essa era o desejo dos apóstolos. De morrer, não se suicidar, irmãos, mas de ter a oportunidade já de encontrar com Cristo. A Helene dizia, cala a boca, cara. Pô, para com isso, me irrita. Pô, parece que é maluco, parece que é doente. Mas o crente que está enraizado em Cristo, o seu maior prazer está com Ele. Aí eu dobrava meu joelho e orava e sentia aquela graça. Eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. Então eu não preciso estar aí agora. Que a Aline está revoltada aqui do meu lado, já até parou de falar comigo e ficou uma semana de cara emburrada. Então, Jesus, eu vou dar um stop aqui. Então vem com a tua presença. Aí ela ficava uma semana sem falar comigo, irmão. Com raiva. Aí, ó, tentando se justificar. Aí Jesus disse, quem tem ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque Jesus sabia o que aquela igreja estava passando. Jesus, ele se apresenta de acordo com o posicionamento da igreja, dizendo, olha, ser fiel até a morte, se não negar o meu nome, o dano da segunda morte ninguém receberá, viverá eternamente comigo. Jesus, irmãos, analisou a igreja do começo até o fim e sabia a grande perseguição que eles estavam passando. Eles dizem, olha, vocês hoje estão pobres, mas vocês são ricos em oração, em adoração, em louvor ao meu santo nome. Não é a pobreza, irmãos, que vai me afastar de Deus. A pobreza não tem poder de me afastar de Deus. Não é porque você não tem nada que Deus não te ama. Pelo contrário, você pode até ser pobre, você pode até ter perdido tudo e não ter nada, mas você é rico diante dos olhos do eterno Deus. Calabarachandarácia, porque Jesus está te olhando e contemplando. Jesus, ele vem, conheço as tuas obras e tribulações. Aí Jesus dá uma palavra, irmão, para alegrar eles ainda mais. Olha só, de tudo isso que eu te passei, porque se você olhar a história da igreja, tem muito mais coisa. Aí Jesus vai dizer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. De tudo aquilo, o diabo ainda iria lançar alguns na prisão. E eles ainda receberiam uma tribulação de 10 dias. Foram 10 governadores, 10 imperadores que se levantaram ao longo dos anos para massacrar a igreja de Esmirna. Agora entenda uma coisa, olha o que Jesus está dizendo. Tereis tentação. O diabo tentará algum de vós, porque tentar e provar é diferente. Olha o que Tiago vai dizer. Bem-aventurado, em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta as tentações. A única pessoa que tenta é o diabo, porque Deus não tenta, ele prova. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então, Jesus está dizendo à igreja, aquele que suportar as tentações, aleluia, o Senhor daria a coroa da vida. O Senhor está dizendo que após a tentação vem a provação. E o diabo, a gente resiste ele, porque a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Então, além daquela igreja estar passando por tudo aquilo, o Senhor ainda lança uma palavra, que eles, além de ser tentado, seria provado por 10 dias. Porque um dia para Deus é equivalente a um ano. O livro de Levítico, a Bíblia vai dizer, o Senhor estipulou como lei, um dia para mim é como um ano. Aproximadamente 10 anos de provação
sobre a igreja, uma igreja que já não tinha mais nada e estava perdendo tudo. Então entenda uma coisa, meu irmão, o evangelho não é brincadeira. A gente não pode se permitir a dizer: estou desanimado, eu estou querendo parar, não aguento mais. A gente não pode se permitir a isso, porque isso não é nada diante do que Deus está preparado para mim e para a tua vida. As aflições desta vida, disse o apóstolo Paulo, não se compara com a glória que há de ser revelada à minha e tua vida. Entenda uma coisa: o que Deus tem preparado para a tua vida é maior do que aquilo que você está passando aqui na terra. Então alegra o teu coração nesta noite, porque a garantia que Deus te dá, aleluia, não é mais o dano da segunda morte, mas é a vida eterna com o Senhor Jesus nos céus. Quer ter dinheiro, irmãos? Quer ter vida fácil? Está aí o mundo aí, ó. O diabo te dá tudo o que você quiser. Ele disse para o Senhor: se você se prostrar, tudo que está aqui, eu te dou. Aleluia. Se você se prostrar a mim, tudo isso, eu te dou. Quer vida fácil? Quer ouro? Quer prata? Quer dinheiro? Quer prosperidade? O diabo te dá, irmãos. Mas você nunca terá o direito de herdar com Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa, meu irmão. A nossa prioridade tem que ser primeiro a presença, depois a nossa salvação. Aleluia. Pode até inverter ou ter os dois como prioridade. Você entendendo isso, você será mais do que vencedor. Você vai entender que as aflições desta vida jamais irá se comparar com a glória que há de ser revelada. Você pode estar num palácio, na mansão, porque os nossos caminhos estão traçados por Deus. Eu posso estar falando para pessoas aqui que nunca vai ter nada na vida, porque não pode, Deus conhece. Mas eu estou falando para a pessoa aqui que Deus pode enriquecer grandiosamente, porque tem condições de ser rico e de não largar a Deus. Então o meu e o teu caminho, quem sabe, é Deus. Mas isso não pode nos afastar do teu caminho e das tuas promessas sobre a mim e sobre a tua vida. Entenda uma coisa: ser fiel, que Deus irá te recompensar.